Bem-vindos ao Polité. Eu sou o Rodrigo Couto e hoje, afinal, quem são os fascistas? A comunicação é essencial para a boa vida política. E não existe boa comunicação sem o abuso da linguagem utilizada na comunicação. Bem, óbvio. Mas existem alguns termos que são, em geral, objeto desse abuso na comunicação. E um desses termos é, não só hoje, mas historicamente, o termo fascismo. Por isso, questionamos no início aqui do vídeo, bem, quem são, afinal, quem são os fascistas? Bem, em 1923, já era comum chamar de fascista um desafeto político ou um movimento autoritário. Era um movimento fascista, não só o fascismo italiano, mas qualquer movimento autoritário. Ou um desafeto na política, algo que se tornou mais óbvio na década de 30. Seus inimigos políticos eram, obviamente, fascistas. Mas era muito mais confuso do que isso. Bem, em geral nós associamos o fascismo à direita, mas o Stalin e os stalinistas usavam fascista, termo fascista, para designar inimigos que estivessem à direita ou à esquerda. E os esquerdistas anti-stalinistas chamavam o stalinismo de fascismo vermelho. Então, desde o início do século XX, é um termo usado de forma imprecisa e que merece, então, uma análise mais crítica, mais qualificada antes da sua utilização. Que, afinal, nós não desejamos prejudicar o diálogo político. E a questão é, então, bem, quem são os fascistas? Esse é o primeiro vídeo de 2. O segundo vídeo vai tratar do fascismo italiano e do nacionalsocialismo, ou seja, nazismo alemão. E nesse nós vamos ver as raízes intelectuais dessas ideias. E isso vai nos ajudar, no próximo vídeo, a responder ao questionamento. Bem, o que é que os estudiosos da história das ideias políticas dos séculos XIX e XX podem nos dizer sobre o fascismo? Entre eles, também não existe um consenso perfeito sobre o que é fascismo. Mas, bem, eles dizem que com certeza foi um movimento revolucionário e que ocorreu no período entre guerras na Europa, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Além disso, bem, não existem muitas certezas, mas se sabe que o fascismo começou com uma crise cultural. E aqui, por crise, eu vou deixar logo claro, se trata de uma descrença ou de um abandono das ideias que até então orientavam a reflexão e que até então serviam de sustentáculo à organização da sociedade e à vida política. Que ideias eram essas? Bem, desde o século XVIII, a Europa experimentou uma secularização. E a Revolução Francesa aqui aparece como um desses experimentos radicais de tentar secularizar uma sociedade, como exemplo de secularismo. O Polité possui um vídeo sobre o tema e um card deve aparecer aqui a qualquer momento. Bem, mas qual o efeito desse secularismo sobre a visão de mundo das pessoas? Bem, até esse secularismo, a vida humana era compreendida como uma caminhada que levava a um destino sobrenatural. Com o secularismo, as pessoas passam a enxergar a caminhada humana como restrita à vida presente, ou seja, à vida anterior à morte. Pois bem, esse processo começou no século XVIII, mais ou menos, e teve continuidade.
durante o XIX. Além disso, outras transformações no século XIX são importantes, como a ideia de rejeição de universalidade, ou da universalidade. Bem, que ideia é essa? A universalidade significa você considerar que todos os seres humanos neste planeta são parte de uma comunidade humana pelo simples fato de possuírem a condição humana, de terem nascido humanos. Bem, esse é o universalismo. E ele passa a ser rejeitado parcialmente, não é a causa dele, mas em parte ele é rejeitado com o nacionalismo. Vejam só, não estou a dizer que nacionalismo leva necessariamente a rejeitar o universalismo. O Politeia tem também um vídeo sobre o tema, e no vídeo fica claro que o nacionalismo político, como o do Rousseau, ele não rejeitava o cosmopolitismo, não rejeitava a boa convivência entre as nações, que algumas pessoas podem chamar de simplesmente patriotismo. Mas qual o problema do nacionalismo no século XIX? Nesse caso específico, estamos aqui falando de fascismo, foi o nacionalismo romântico, um nacionalismo que não está restrito à vida política, que não está restrito a uma comunidade definida através de um laço político. A nação se torna uma comunidade espiritual. A ideia de um espírito nacional aparece. A ideia também de uma nação definida em termos orgânicos ou naturais aparece. Pois bem, esse é um nacionalismo que influenciaria a rejeição, resultaria na rejeição da ideia de uma comunidade humana universal. Bem, além disso, a ideia de progresso na sua relação com as duas transformações anteriores, ou seja, o secularismo e o nacionalismo romântico. Então esse progresso deixa de ser progresso individual em direção a uma vida após a morte, já que estamos falando de um mundo secularizado, e não é nem mais um progresso individual, já que a ênfase está nas nações ou nos grupos nacionais, definidos, como eu falei, segundo esses ideais românticos. Aqui nós podemos imaginar que é um progresso de uma nação, de um estado atual, menos avançado, em direção a um estado futuro mais avançado, segundo quaisquer critérios acabem sendo adotados para julgar o progresso dessa comunidade nacional. Bem, como é que isso tudo aparece e se manifesta e eventualmente conduz ou permite o surgimento do fascismo? Essa crise que eu comentei no início ocorreu nas duas últimas décadas, ou seja, o fim do século XIX e nos primeiros 10 ou 20 anos do século XX, digamos, até a Primeira Guerra. E nós temos ideólogos que podem servir de exemplos para entender a influência dessas ideias ou a forma como elas eram veiculadas. E, curiosamente, ou não, são ideólogos franceses. Nós, em geral, associamos o fascismo à Itália e ao nacionalsocialismo alemão. Mas temos aqui 3 ideólogos franceses e eles vão servir de raiz, de base para as ideologias fascistas posteriores. Esses 3 ideólogos estão nesse momento de transição entre o 19 e o 20. E o primeiro deles era o Georges Boulanger. E, essencialmente, o boulangismo, a ideologia dele, era revanchista e era monarquista ou restauradora. Bem, o que é que isso expressa de fascismo? Bem, vamos lá. A França havia sido derrotada pelo Império Alemão na Guerra Franco-Prussiana. E o revanchismo
era uma ideologia que pregava revanche contra o Império Alemão. E a ideia de restauração, nesse caso a restauração da monarquia francesa, remetia a uma ideia de um passado glorioso. Bem, e é que está, nós temos esses elementos que eventualmente vão caracterizar ideias de movimentos fascistas. O revanchismo, fica claro, na Alemanha, após a Primeira Guerra, e a restauração, que é um apelo a um passado glorioso, mesmo que o objetivo esteja no futuro. Então nós vamos para o segundo ideólogo importante para essa genealogia das ideias fascistas, que era o Georges Sorel, que, bem, inicialmente ele era um homem da esquerda. Ele era influenciado pelos escritos de Karl Marx e Proudhon, e ele pensava, sim, inicialmente em termos de uma luta de classes, que sim é uma ideia de esquerda, mas, eventualmente, ele começou a pensar em termos de mobilização nacional e em termos de a nação como a unidade da revolução e não mais uma revolução relacionada a uma luta de classes eterna. Ou seja, ele se afasta do marxismo. E esse afastamento dele do marxismo também envolveu a necessidade de uma ideia de mito. O Sorel, ele falou que o mito nacional, um mito, uma lenda cultivada na nação, independentemente de qualquer verdade, de uma verdade histórica, era necessária para mobilizar a nação. Então, ele abandona realmente todo o pensamento marxista, ou ao menos o pensamento da esquerda marxista, nesse caso, e ele fala então em uma revolução que é não mais da classe, mas sim nacional, e que não é mais baseada numa consciência de classe, mas sim num mito ou em uma lenda mobilizadora da nação. E em parte esse processo se deu do contato entre o Sorel e outro ideólogo, também francês, o Charles Maurras, que vai falar que sim, o socialismo não é uma má ideia. Ele tinha contato também com socialistas, mas ele criticava o socialismo em função do universalismo e cosmopolitanismo, ou cosmopolitismo. Bem, está mais um elemento que eventualmente estaria presente no ideário fascista. A ideia de que, sim, é bom ter uma comunidade pautada em ideias socialistas, mas essa não é mais uma comunidade global, essa é uma comunidade nacional. Então, Maurras dizia que a solução para os problemas do socialismo era o nacionalismo. Além disso, neste último pensador, também é possível identificar os traços, sim, de elementos do fascismo, como racismo e antissemitismo. E a ideia de mobilização nacional, obviamente. Então, esses são os três pensadores que, eventualmente, influenciariam, estão nas raízes aí do pensamento fascista. Também no Maurras já era possível verificar um traço de movimentos fascistas posteriores, que é culpar as minorias de uma nação pelos males da nação. Com tudo isso, ele se tornou ideólogo daquele que é considerado um movimento proto-fascista, pré-fascista, que era a Ação Francesa. E essas ideias eventualmente influenciariam tanto Benito Mussolini, italiano, quanto Adolf Hitler, ditador alemão. E então nós podemos ir para o último traço elementar ou essencial das ideologias e movimentos fascistas, que é a tentativa de normalizar a violência. Vejam só, nesses ideários,
nessas doutrinas, a violência não é só um meio para um fim, como Maquiavel. A violência é um fim porque ela enobrece o povo, a nação. E como é que é esse enobrecimento da nação através da violência? Bem, o Georges Sorel, em 1908, publicou as suas reflexões sobre a violência. E nesse livro ele fala que a violência desenvolve no povo determinadas características, determinados traços de caráter, como abnegação, capacidade de se sacrificar pela nação e heroísmo. Então eles viam a violência como parte da existência, não só uma parte terrível da existência humana, mas como uma parte necessária da existência humana. Como falei, todas essas ideias influenciaram os movimentos fascistas posteriores, aqueles que nós em geral recordamos, e todas essas ideias, é claro, influenciaram Benito Mussolini e Adolf Hitler. E é com esses ditadores, no próximo vídeo, que nós vamos explorar como essas ideias foram transformadas em uma ideologia fascista, no caso italiano, e em uma ideologia nacional-socialista, no caso alemão. Por isso, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações e até o próximo. Tchau, tchau!